o ex-superintendente da PF de São Paulo, que recentemente pediu demissão da corporação após expor um grande esquema de corrupção dentro da Polícia Federal, onde teve que ir para os Estados Unidos, na sede do FBI, para informar a maior autoridade norte-americana que comanda a agência sobre esse gravíssimo problema que está acontecendo no Brasil, que inclusive é de interesse do FBI em conseguir identificar e expor para a comunidade internacional de que o governo brasileiro transformou a PF em uma milícia particular do governo, onde uma organização criminosa sequestrou para usar e abusar ao cometer crimes dos quais o delegado apontou até o envolvimento em assassinatos de autoridades que ousaram a denunciar a corrupção no Brasil. O chefe da agência, o diretor-geral Christopher Wray, está preocupado em relação ao governo que, de acordo com Wray, há relatórios conflitantes de que o ex-presidiário teria sido favorecido na sua volta para o poder. O diretor-geral havia alertado as autoridades brasileiras de que investigações estariam acontecendo nos Estados Unidos sobre um montante milionário que foi capturado pela agência norte-americana em paraíso fiscal, do qual seria dinheiro de pagamentos de propinas. Após saberem que Lula está diretamente envolvido com facção criminosa, atuando para beneficiar o crime organizado, após Lula permitir que um narcoterrorista adentrasse no Brasil, sendo considerado pelo Departamento de Justiça norte-americano que toda a autoridade brasileira agissem para imediatamente prender Nicolás Maduro e qualquer outro que o ajudasse deveria ser considerado também criminoso. Quando a PF dava orgulho até o ano passado, quando deu um prejuízo de mais de 3 bilhões para a maior facção no país, sob a chancela de Rodrigo Bartolomé. A PF tomou mais de 500 milhões apreendidos de corrupção, que seria dinheiro de pagamentos de propinas para políticos do PT para comprimir o comando da capital. Havendo evidências de que o ex-presidiário esteja envolvido nos crimes citados, o delegado Bartolomé resolveu levar até o FBI, já que desde a chegada do ex-presidiário ao poder, o tráfico internacional cresceu com sua volta ao Palácio do Planalto. O delegado Rodrigo Bartolomé falou na CPI do dia 8 de janeiro sobre a interferência do Poder Judiciário em investigações ao citar Moraes, do qual interferiu em diversas vezes os pedidos de apreensão realizados pela equipe de Bartolomé. O ministro mandou soltar empresários que foram presos devido à participação em lavagem de dinheiro para a facção criminosa. Através de uma mega operação da PF de São Paulo no ano passado, foi descoberto que dinheiro vivo seria usado para pagar propinas após agentes federais liderados pelo delegado Bartolomé descobrir que imóveis na capital estavam sendo usados como bunker para esconder dinheiro de propinas. O governo do ex-presidiário tenta a todo custo silenciar Rodrigo Bartolomé, do qual o delegado já foi alvo até da facção criminosa após ter revelado a parceria entre o crime organizado e o petista. Bartolomé foi responsável por desmantelar esquemas entre políticos e membros do Poder Judiciário, do qual acusou o ex-presidiário de formar mais uma vez uma quadrilha para desviar dinheiro. Isto fez com que o delegado entrasse na lista de alvos para ser eliminado pela maior organização criminosa do país. A justiça brasileira já determinou a devolução de mais de 1 bilhão para lideranças criminosas, após os vários montantes de dinheiro ilícito serem apreendidos pela PF nas operações conjuntas entre a agência norte-americana, o FBI, e a Polícia Federal no ano passado. Dinheiro vivo seria usado para pagar políticos. O judiciário entendeu que foi ilegal e mandou que fosse devolvido o montante. O delegado Rodrigo Bartolomé, após ser vítima de um atentado da organização criminosa PCC, onde teria acusado o ex-presidiário Lula de ser o mandante da tentativa de assassinato. Para o delegado, que já mandou prender Luiz Inácio, além de ser o responsável por descobrir a ligação de Lula com o PCC em São Paulo, o delegado pediu pelo indiciamento do petista por formação de quadrilha, subornos e mais de 100 milhões em propinas, além de lavar dinheiro para a organização criminosa, do qual o processo foi arquivado pelo ministro Alexandre de Moraes, o mesmo ministro que mandou arquivar o pedido da Polícia Federal de São Paulo para investigar a ligação de Lula com o PCC, após a força-tarefa da PF descobrir o plano da organização criminosa para matar autoridades. De acordo com Rodrigo Bartolomé, o PT de Lula usa o PCC para lavar dinheiro através de empresas fantasmas. A PF de São Paulo em 2022 desmantelou um grande esquema que apreendeu 250 milhões que seriam de lavagem de dinheiro vivo que essas empresas estariam operando em São Paulo. O ex-presidiário Lula, que sempre teve um diálogo amigável com a organização criminosa, e isso não é novidade para ninguém, mas o delegado Rodrigo Bartolomé, tendo um alvo nas suas costas após mandar prender o atual presidente, tem irritado a organização criminosa, já que Bartolomé acusou Lula de ser mandante de assassinato.
e o delegado comprovou para o novo superintendente da PF em São Paulo, que Luiz Inácio pode ter sido o mandante da tentativa de assassinato contra o delegado. O plano do PCC para o delegado após ordenar que Lula fosse conduzido para a prisão da PF. Criminosos estariam prontos para agir caso o ministro do STF Alexandre de Moraes não tivesse interferido na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que aceitou o pedido de prisão de Lula, após o delegado relatar que havia sido jurado de morte pelo PCC por ter descoberto que Luiz Inácio foi apontado como mandante para assassinar Sérgio Moro e outras autoridades que foram responsáveis por investigar o esquema que envolve as duas maiores organizações criminosas do Brasil. Para o delegado Bartolomei ficou claro desde o começo das investigações que Lula apontado como chefe de quadrilha, o envolvimento com o primeiro comando da capital. Os agentes federais do FBI chegaram à conclusão de que o ministro Alexandre de Moraes é integrante de uma organização criminosa especializada em beneficiar a criminalidade brasileira. Em reunião com autoridades da Polícia Federal, agentes americanos estiveram no Brasil com a missão de se reunir com os chefes da Polícia Federal, pois de acordo com o diretor-geral do FBI, há relatórios que detalham a participação de membros do Poder Judiciário do alto escalão da Justiça participando de esquemas ilícitos. Christopher Wray, numa live, explicou para os chefes da Polícia Federal que a agência norte-americana encontrou a fuga de milhões de reais do Brasil após o entendimento do Supremo Tribunal Federal de soltar criminosos internacionais que estariam aguardando para serem extraditados, porém a primeira turma do Supremo decidiu soltar através de habeas corpus. Para o delegado Rodrigo Bartolomei, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes deveria estar na cadeia. O atual superintendente da PF de São Paulo corroborou a nota do diretor do FBI avisando que encontraram uma série de elementos do envolvimento da Suprema Corte com o crime organizado no Brasil, e assinou um manifesto a favor de que seja instaurado processo contra o ministro Alexandre. Bartolomei citou que havia sido alvo de intimidação pelo ministro por ter dado seguimento numa investigação que envolve políticos ligados ao ministro. Bartolomei, que esteve pessoalmente em Washington na sede do FBI, entregou nas mãos de Christopher Wray sobre a interferência do Supremo em investigações que miravam os poderosos políticos. Bartolomei chamou Alexandre de Moraes de padrinho dos corruptos, e que o ministro teria blindado certos políticos de serem indiciados numa investigação que foi autorizada pelo diretor da PF Márcio Nunes, com base em provas coletadas e analisadas por agentes federais, o que originou um pedido de prisão contra o ex-presidente e ex-presidiário Lula, do qual Moraes havia mandado o governo afastar o superintendente por pedir um mandado de busca e apreensão contra Lula. O ministro Anderson Torres decidiu não afastar o delegado Bartolomei, alegando que o superintendente apenas estaria fazendo o seu trabalho como chefe regional da PF. O delegado superintendente da Polícia Federal, Rodrigo Bartolomei, avisou que a Polícia Federal afirma ter elementos probatórios para indiciar novamente Lula. O delegado afirma que o ex-presidiário está envolvido em um grande esquema de lavagem de dinheiro em São Paulo e que a prisão de Lula poderia acontecer mais rapidamente se não fosse, mais uma vez, a interferência nas investigações do Supremo Tribunal Federal, que anulou provas envolvendo o petista, mesmo que a Polícia Federal tenha indiciado Lula num esquema de propina. Se o petista não tivesse sido descondenado pelo STF, provavelmente a sentença do criminoso seria muito maior, já que o delegado acusou formalmente o petista de ser chefe de quadrilha. Desde que tomou posse em 2021, a Polícia Federal, sob o comando de Bartolomei, bateu recorde em operações, e algumas dessas foram na apreensão de dinheiro vivo que seria pagamentos para políticos que estariam lavando dinheiro para o tráfico. Numa planilha, a Polícia Federal encontrou diversos codinomes, entre eles Barba do PT, Enio Tato também do PT. Ambos são deputados estaduais de São Paulo. E a Polícia Federal acredita que esses parlamentares lotaram em seus gabinetes membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Uma matéria publicada pelo site Valor Econômico diz que a empresa do deputado petista Enio Tato funciona como fachada para o PCC. De acordo com a Polícia Federal, a PF ainda acredita que diversas empresas estejam atuando para lavar dinheiro do crime organizado. Peritos da Polícia Federal realizaram uma perícia no aparelho celular apreendido e encontraram repasses milionários para uma conta no exterior em paraíso fiscal de mais de 60 milhões. Resta saber agora se o Poder Judiciário vai novamente interferir ou vão deixar a Polícia Federal fazer o seu trabalho, pois chegaram na alta cúpula do PT. Seria até motivos para caçar o registro político do partido, que ao que parece é uma subsidiária do PCC, ou seria melhor dizer, o PCC é uma subsidiária do PT. O superintendente da PF em São Paulo, Rodrigo Bartolomei, em coletiva de imprensa, revelou que após 4 meses de investigação, mesmo sofrendo forte retaliação de ministro da Suprema Corte,
a PF de São Paulo, comandada pelo delegado Bartolomei, descobriu um forte esquema no estado que envolve a cúpula do PT.